Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Aqui é o Rafael Santos falando. Hoje nós vamos continuar o Microsoft, a integração, continuar a falar sobre a integração e o que a gente pode fazer com o Microsoft Power Automate, antigo Flow, ainda estou me adaptando a usar Power Automate, mas eu vou conseguir. E o Project Online. Então, eu sempre tento trazer aqui vídeos que a gente possa discutir uma solução para resolver um problema de negócio. Só que hoje eu não vou falar muito. Eu trouxe aqui o Renato Romão, um grande amigo, que é um expert em Power Automate, todas as ferramentas do Power Platform. E antes de falar sobre o que a gente vai fazer e como é que a gente vai resolver o problema, Renato, vou passar a bola para você, se apresenta e fica à vontade, cara. Legal. Obrigado, Rafa. Primeiro, obrigado, Rafael, pelo convite aí. É um prazer estar no seu canal falando sobre Power Automate e sobre essas ferramentas de integração com o Project, né? Meu nome é Renato Romão, eu tenho 22 anos, trabalho com desenvolvimento não só no mundo Microsoft, mas no mundo fora Microsoft também, então desenvolvedor full stack. Atuo em clientes nacionais e internacionais. Hoje eu estou na Trentin, gestão e tecnologia. Se você quer saber mais conteúdos que eu posto também no meu canal, acompanha lá, é Renato Romão. Tem o canal, pode me adicionar no LinkedIn também, no blog. Pode acompanhar lá e se precisar tirar dúvida, eu posto mais conteúdo sobre CDS, sobre o Power Virtual Agents. Então, se você tem dúvidas, pode entrar em contato comigo aí. Legal, Renato, obrigado. Então, só para falar para o pessoal que realmente o Renato é um cara que resolve os problemas, né? Diversas vezes ao longo da semana eu tenho uma necessidade nova, aí esbarro em algum problema, aí eu, Renato, pelo amor de Deus, me socorre aqui. Inclusive, eu nem sei quantos cafés estou te devendo, Renato, mas como a gente vai palestrar agora no final de semana, então É quando a gente verdade. estiver junto lá, eu vou pagar minha dívida, beleza? É verdade. Pro pessoal que está assistindo, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links pro seu perfil, tanto no LinkedIn quanto o seu canal e tal. Aí o pessoal vai lá e se inscreve e entra em contato contigo, tá bom? Obrigado. Legal. Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela para a gente falar especificamente sobre o assunto de hoje, tá? Então assim, pessoal, Legal. qual que é o tópico que a gente gostaria de trazer para discutir aqui hoje? Recentemente, eu estava trabalhando com um cliente e eles tinham lá eles estavam passando por um problema que era um problema muito ruim para o ponto de vista do negócio deles, tá? Então, estava acontecendo o seguinte: eles tinham uma aplicação que todo sábado a aplicação ia entrar no Project Online em cada um dos projetos e imputar alguns dados do ponto de vista de dados financeiros. Então eles tinham lá uma integração, essa aplicação todo sábado acessava o Project Online e imputava os dados financeiros. Então era um ERP basicamente lá que estava fazendo esse trabalho. Só que o pessoal estava tendo alguns problemas que era relacionado a projetos em checkout. Então, basicamente, o que estava acontecendo lá no ambiente desses caras? Alguns gerentes de projeto, na sexta-feira, antes de ir embora para casa, eles estavam esquecendo o projeto deles em checkout, um ou mais projetos, né? E aí no sábado, quando a aplicação rodava, ela não entrava com informações, ela não fazia o input das informações naqueles projetos, porque os projetos estavam em checkout. E como a gente sabe, se o projeto estiver em checkout, ele está bloqueado, ninguém ou nenhuma aplicação consegue ir lá e fazer o input neles. Então, Uhum. o pessoal dessa empresa trouxe esse problema de negócio e gostariam de entender alguma maneira que fosse possível resolver. A ideia Uhum. lá, então, Renato, e aí a ideia que você ajudou e que a gente vai compartilhar aqui com o pessoal nesse vídeo era o seguinte: era até bem Uhum. simples, né? O Power Automate deveria entrar no cenário e daí toda sexta-feira, às 4 horas da tarde, ele deveria rodar um fluxo, capturar todos os projetos que estivessem em checkout e mandar um e-mail para o PMO com aquela lista de projetos. Então aí o PMO ia receber um e-mail falando, ó, hoje acabamos de rodar o Flow, projeto A, projeto B, projeto C, que pertence a essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, ainda está em checkout. E aí o PMO poderia chegar lá e cobrar essas pessoas e falar, pessoal, garanta que o seu projeto esteja em check-in, porque amanhã, quando rodar a aplicação e for fazer o input dos dados financeiros, a gente tem Uhum. certeza que seus projetos vão poder ser manipulados, né? Então a ideia era basicamente essa: o Flow rodar, pegar as informações, entender quais são os projetos em checkout e mandar um e-mail para o PMO.
Aqui a gente tem um ambiente de demo, é um ambiente que eu sempre uso, pessoal, e vocês talvez tenham acompanhado outros vídeos aqui no canal, eu sempre uso esse mesmo ambiente aqui, eu e o Renato, mais o Renato, eu vou ficar mais como espectador, mas o Renato vai mostrar aí basicamente como é que a gente vai fazer isso. Só para mostrar para vocês, eu vou vir aqui na minha configurações do PWA, e eu tenho aqui dentro do meu Force Check-in Enterprise Objects, eu tenho aqui alguns projetos que estão em checkout, que eu deliberadamente mantive em checkout justamente para a gente poder ter uma listinha aí e poder mostrar para vocês esse flow rodando e tal, como é que ele vai funcionar. Então agora, Renato, acho que é hora do show, eu vou parar de falar, vou até me colocar no mute aqui, e aí você pode Beleza. tocar o barco, pode compartilhar a tua tela, e mostrar pro pessoal como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai atingir, explicando e tal. Eu vou ficar aqui no mute. Se eu tiver alguma dúvida no meio do caminho, que talvez seja pertinente, que talvez alguém venha a perguntar, aí eu paro você, pergunto, mas agora o show é seu. Manda base. Perfeito, perfeito. Vou compartilhar mais ela aqui então. Na hora que você estiver vendo, por favor, me avisa. Beleza, tá aqui, tá na minha tela. Tá vendo já? Então, perfeito. Então, a ideia, primeiro, é a gente entrar no flow.microsoft.com para a gente realmente começar a fazer o nosso fluxo no Power Automate, para a gente automatizar esse processo que hoje ele precisa ser um envio de e-mail. A primeira prática que a gente já começa fazendo é vindo aqui em soluções. Por que soluções? Porque esse problema que o Rafael está mostrando, ele é um problema que provavelmente ele pode ser replicado para mais clientes. Então, sempre que a gente está pensando no Power Automate como um produto, ou não só pensando como um produto, mas pensando em como que a gente pode centralizar as informações, a gente cria uma solução. Porque assim a gente consegue centralizar aqueles problemas e tudo num lugar só. Então, vou começar aqui, a gente vai colocar a nossa solução o nome da solução de demo Power Automate. O Renato, então, por exemplo, se você Hum, tiver um cliente que tenha múltiplas instâncias do Project Online e eu queira replicar ah, esse fluxo em diferentes instâncias, porque de repente você tem uma instância aqui no Brasil, mas tem outras pessoas que trabalham fora do Brasil, sei lá, na Colômbia, ou até aham, mesmo dentro do Brasil, mas diferentes departamentos. A ideia de criar uma aham. solução é que eu poderia replicar depois esse flow criado no Power Automate em diferentes instâncias, podendo ser dentro do mesmo cliente ou fora dele. Isso, exatamente. Legal. E não só isso também, se você tiver vários ambientes dentro aqui da sua organização, você consegue centralizar. Então vamos supor que você criou 5 fluxos que pertencem ao projeto. Vamos supor que você tem um projeto que você precisa entregar, que ele chama demonstração. E você criou 5 fluxos. Aí você testou no seu ambiente de desenvolvimento e agora você precisa colocar no seu ambiente de produção. Se você tivesse que replicar os seus códigos, baixar como zip todos os 5 fluxos para você abrir no outro ambiente e carregar, você ia ter um retrabalho. E se alguma coisa alterasse em algum desses fluxos, você ia ter que baixar de novo, entrar no outro ambiente, subir de novo ou fazer essa alteração. Legal. A partir do momento que você coloca em solução, a gente consegue exportar essa solução. Então aqui, por exemplo, vamos supor que a gente criou essa Microsoft Demonstration. A gente consegue vir aqui e exportar nossa solução e a partir daquele momento ele gera um zip para a gente entra no outro ambiente e faz a importação direto por aqui, ó, menu de importação, Bacana. importa o zip e a partir daquele momento os 5 fluxos já estão lá, porque eles estão centralizados numa solução. Boa, muito bom. Valeu. Então aqui a gente vai colocar o nosso display name, que é o nome de visualização. Se você quiser colocar algum nome interno, pode colocar também. Esse publisher, por padrão, a gente coloca os que estão aqui, mas é legal você criar um que é próprio seu, que é, por exemplo, da sua empresa. Então, no caso, a nossa empresa seria a Contoso. Então, a gente cria um publisher só dela, para a gente centralizar o que é nosso e o que é da Microsoft por padrão. Bacana. Então, nós estamos criando a nossa solução aqui. Legal, criou a nossa solução de demo. Se a gente vir aqui e clicar em novo, a gente consegue criar um novo fluxo ou a gente consegue criar um fluxo já existente. Vou criar um novo fluxo aqui.
E o nosso fluxo vai se chamar avisar PMO quando os projetos estão em... Beleza, vamos criar o nosso fluxo assim. E o gatilho dele vai ser uma recorrência. Então, Legal, porque a gente vai fazer o agendamento, por exemplo, nesse exemplo para sexta-feira, mas poderia ser qualquer outro dia, né? exatamente, exatamente. Então a gente vai colocar um intervalo de 1 e a frequência dele vai ser por semana. Se a gente clica em opções avançadas, a gente consegue selecionar o que a gente vai colocar como opção avançada para aquilo lá. Então a gente consegue selecionar fuso horário, vamos supor que você esteja trabalhando com um cliente do Brasil, que ele precisa necessariamente rodar no horário de Brasília às 4 horas. Então a gente determinaria isso. Outra Bacana. coisa é colocar nesse padrão aqui também, de data, com T e Z, que é o padrão do TC lá. Então vamos colocar 2020, mês 2, dia 12. Como ele vai iniciar na sexta-feira, a sexta-feira é dia 14, T às 16 horas. Deixa eu trocar aqui. 16 horas e 0 minutos. Boa. Nesse caso, a gente poderia selecionar também, que a gente colocou para um horário de início, mas a gente poderia colocar, por exemplo, aqui sexta-feira, e a gente poderia eliminar essa informação aqui que a gente colocou data de início. Por Legal. quê? Ele vai começar nesse dia, mas vamos supor que a gente quer que toda sexta-feira rode. Mas eu não quero que inicie nessa sexta-feira, porque a sexta-feira eu quero ainda avisar minha equipe, ou tá muito em cima da hora, eu não quero que rode ainda. Uhum. Então a gente poderia colocar dia 15. Por quê? Dia 15 é sábado, ele só vai rodar na próxima sexta-feira. Bacana. A gente vai colocar dia 14 aqui mesmo. O horário, ó, quais horas que ele quer que rode. Então a gente pode selecionar aqui as horas, mas ele vai rodar às 16 horas. E qual minuto? A gente pode colocar 00. Então aqui ele já mostrou pra gente, ó, executa às 16 horas na sexta-feira toda semana. Então aqui ele já tem uma prévia do que vai acontecer toda vez com o nosso fluxo. Legal, então a gente pode ocultar isso e a primeira parte do nosso fluxo já está pronta, mas ele não vai deixar salvar porque ainda não tem gatilho. Então vamos lá, vamos criar nosso primeiro gatilho. A primeira coisa que a gente precisa fazer, que é legal da gente fazer, é centralizar todas as informações num lugar só. Então, vamos supor que você vai precisar de assunto do e-mail, você vai precisar do corpo do e-mail, quem que é o responsável que vai ser enviado, que mais? Qual é o PWA? Então, para qual URL você vai mandar? Então, a gente começa a criar, a partir disso, a gente pode criar um parse JSON aqui. Eu não sei se ele está em português, não sei se vai aparecer. Operações de dados. Analisar JSON. Em português, mas em inglês seria parse JSON. E aqui a gente vai criar o nosso JSON aqui, que o nosso JSON basicamente ele vai conter as informações. Se você não conhece JSON, depois a gente pode deixar o link para você conhecer melhor sobre... Mas é uma estrutura de dados que ele facilita toda a integração com ele. Então, por exemplo, você quer assunto, e-mail, corpo, responsável, várias informações dentro de uma linha de texto. O JSON é isso, é uma estrutura de dados em uma linha de texto. Então, a Bacana. gente vai criar aqui. O assunto vai ser teste do assunto. Aviso de check-out. Aí outra propriedade que a gente quer, corpo do e-mail. Aqui a gente pode deixar, olá, PMO. E a gente pode fazer desse jeito. Outra coisa, quem que é o responsável? Então, para quem vai ser enviado? Aí a gente pode colocar aqui, por enquanto eu vou deixar em branco, mas depois a gente coloca quem que vai ser o responsável. Outra informação, a URL do PWA. Por
quê? Essa informação ela é importante porque daí você vai conseguir fazer com que o seu fluxo ele seja configurável. Então você, quando estiver mexendo no seu fluxo, você não vai precisar alterar um lugar, depois ir lá alterar outro e alterar outro. Você centraliza todas as informações que são mutáveis dentro de um lugar só. Sim. Todo o restante você deixa genérico, então você consegue ganhar velocidade se você precisar implementar em mais de um lugar. Bacana, muito bom isso. O que eu fiz aqui, ó, eu só cliquei em gerar amostra porque ele precisa do esquema. Aqui a gente clica em gerar amostra e a gente cola o mesmo JSON que tem aqui, ó, porque a gente está dando como se fosse confundindo, dando a entrada, mas já querendo receber a saída daquele jeito. Então a gente está só manipulando os dados para ele ter uma estrutura melhorzinha aqui. Então a gente concluiu aqui, ele já vai retornar desse jeito para a gente aqui. Então se a gente vier aqui, por exemplo, vamos... Até, Renato, até uma questão, cara, que eu ia te perguntar, e aí aproveitando para ir trocando essa ideia. Quando, quando o pessoal que está aprendendo, né, usar Power Automate, aprendendo a usar as ferramentas da Power Platform e tal, vale mais a pena o cara, mesmo que talvez ele não tenha o inglês fluente, mas digamos que tenha um conhecimento técnico em inglês para leitura e tal, vale mais a pena ele usar a linguagem ou usar o Power Automate em inglês ou português? Porque, eventualmente, talvez a maior parte das informações... Claro que tem, por exemplo, o seu canal, tem o canal do seu irmão, né, do Douglas, tem do Gustavo e tal, tem esse pessoal, mas, eventualmente, esse pessoal que está procurando material, por exemplo, vai procurar literatura para aprender flow e vídeos e documentação, eles vão conseguir encontrar bastante coisa em português? Ou vale a pena talvez escrever em inglês porque a maior parte da literatura vai estar nesse idioma? O que você acha? Sim. Eu particularmente prefiro em inglês porque a maior parte dos conteúdos é só em inglês. Uhum. A gente até posta conteúdo em português, aqui a gente está começando a postar, né, mais conteúdo em português, mas ainda assim você vê algumas falhas que acontecem de você tentar buscar alguma coisa em português, que o nome dela é aquilo lá. Então, por exemplo, a gente tinha acabado de ver operações de dados, ele não encontra. Então, são falhas que no português acontecem, que às vezes você tem que abrir a página, reproduzir de novo e ele volta a funcionar. Sim. Então, a Microsoft ainda está melhorando a parte do português. Eu particularmente recomendo o inglês porque a maior parte dos conteúdos você só vai encontrar em inglês. Cara, eu tô vendo aí que parece que tá me dando tá dando um problema para você de e-mail e eu acho que a culpa é minha. Porque eu não Pode tenho listar? certeza se você tá com uma licença para envio de e-mail, sabe? Sim, não, Assim, se tranquilo. você tem o Exchange, se você precisar, me fala aí que eu venho aqui na administração do Office 365 e te coloco, ó, tá Não, vendo? Pro não, pessoal que tá perfeito. assistindo o vídeo, é assim, cara, É assim que é acontece, assim que é o né? dia a dia, a gente não mostra nada Na que prática. seja diferente do dia a dia. Deixa eu só ver, eu acho que eu vou mudar para inglês aqui, porque tá dando problema para Porque eu, achar. eu eu acho que a operação de envio de e-mail para você não tá, porque eu te dei uma licença só do Project, não do Office E5, entendeu? Então é Aham, possível que aqui ele não te dê uma licença do Exchange para você mandar e-mail. entendi. Mas se for o caso, a gente vem aqui e habilita. Você me fala aí. Sim, sim. Não, e dá para compartilhar o fluxo aqui também, daí a gente já mostra como compartilhar o fluxo. Legal. Então agora já está em inglês. Vamos. É. Ou então, se for o caso, você te passa o meu login e aí você usa o meu login que já tem a associação de Exchange. Você me fala o que é Aham, melhor aí. perfeito. Ó, você viu que em inglês ele já funcionou já. Aham. Então essa primeira parte ele seria analisar o JSON Uhum. e aqui a gente vai só mostrar um exemplo que seria a URL do PWA. Vamos colocar a URL do PWA. Só para a gente testar se a propriedade aqui está vindo certo. Ó. Só da gente colocar um input aqui, a gente já tem essa propriedade de PWA. Bacana. Se a gente mandar executar agora, ó, salvar e testar, vamos rodar.
Ó, nós vamos ver que ele já retorna aquela informação do PWA que a gente já tinha colocado Sim, aqui, ó. sim. Então, ficou muito mais fácil de gerenciar o fluxo, por quê? Pensa que você está desenvolvendo o fluxo, você tem um conhecimento do fluxo, mas pode ser que dentro da sua empresa tenha algum consultor que ele não tem conhecimento de flow, de Power Automate. Aí você só vai falar para ele, você precisa alterar isso, porque isso aqui gerou um produto. Aí você vai dar na mão dele e vai falar, ó, implementa em outro cliente. Aí ele vai chegar no cliente e ele vai falar, nossa, agora eu tenho que abrir o fluxo inteiro, ver onde que eu tenho que mudar. É Não, verdade. simples. A segunda ação ele sempre muda tudo e tudo que está de configuração fica aqui. Então você consegue multiplicar o seu fluxo e deixar ele muito mais gerenciável. Então facilita para o gerente de produtos, a pessoa que não tem conhecimento de Power Automate. Legal. Então aqui agora a gente vai buscar os projetos. A gente vai listar todos os projetos do Proj. Só para constar, eu acabei de atribuir para você uma licença aqui de Exchange e se eventualmente der algum problema, já deve ser resolvido. Não, perfeito, perfeito. Ele só não está mostrando tudo aqui para mim. Deixa eu ver por quê. Então isso às vezes me deixa meio chateado, porque você Sim, começa a pesquisar e o Power Automate de vez em quando ele mostra, de vez em quando não mostra. sim, sim. E depende do dia também. Tem um site que você consegue acompanhar a instabilidade dele também. Aí, às vezes, a instabilidade do próprio Power Automate, inclusive, dependendo do dia, tem alguns ambientes que estão fora. Nos Isso Estados aí Unidos, é o no Renato Brasil. Romão, o Douglas Romão e o Gustavo Moraes. Os caras fazem tanto fluxo que derrubou o ambiente. É. Então, aqui ó, a gente conseguiu achar. Se a gente ver aqui ó, em List Projects, a gente vai, ou listar projetos em português, aqui ele já vai pedir a URL da onde a gente precisa do nosso PWA aqui. Então aqui a gente já colocaria a URL do PWA e a gente não precisa mais mexer naquela ação ali. Tá, então essa Outra primeira coisa, ação, a única coisa que a gente está fazendo é indo no Project Online e buscando todos os projetos que tem lá, certo? exatamente, Legal. exatamente. Inclusive dá para rodar aqui para a gente testar, ó. Para a gente ver se realmente está listando, se a licença está Então funcionando, esse tem acesso. gatilho é uma ação que está lá que já é nativa. O próprio Flow já sabe que ele pode se Ex- conectar ao Project Online e obter todas as informações dos projetos. Exatamente. Legal. Ó, ele retornou 0 projetos. Tem algum projeto nesse ambiente aqui? Tem, acho que esse é o ambiente que a gente está testando. Deixa eu pegar aqui, ó. É o M365X 56 9878. O que Isso. pode estar acontecendo, acredito eu, é que é o seguinte, aí é que é questão de permissão. E é até legal a Aham. gente passar por esses problemas para a gente poder descobrir. Eu não tenho certeza se eu coloquei você como administrador do ambiente. Aham. Então, talvez não sendo administrador do ambiente, não vai te dar direito a ver nenhum projeto, né? Você está indo aí no Sim, Project Center, ele não está vendo nada, né? sim. Mas eu posso adicionar um novo projeto aqui, ó, só para a gente testar Mas também. vamos lá, deixa eu pegar aqui, Renato Romão. Você está aqui. Bom, eu coloquei você como administrador. Que isso Beleza, vamos também é importante, né? Dependendo das configurações que você tiver, na hora que o cara roda o flow, ele vai ver as permissões do cara e vai ver se aquele cara pode ou não obter dados lá daquele ambiente, né? E se eventualmente tiver Exatamente. algum tipo de bloqueio por nível de permissão, aí ele vai bloquear. Sim, exatamente. Ó, ele ainda não apareceu para mim, pode ser que seja. Deixa eu ver se é cache. Ó, ele ainda não adicionou nenhum projeto para mim. Tá. Bom, atualiza a página aí, cara. Eu já deveria estar vendo. Você já deveria estar vendo alguma coisa, porque eu acabei de colocar você como administrador global. Ó, agora foi, Agora ó. foi, ó. Aí, pessoal, essa é a vida real. Você fala pro cliente, ó, É, você precisa ter todos esses parâmetros aqui antes da gente fazer o trabalho. Aí, quando você vai fazer, o cara sim. não configurou os parâmetros. Exatamente, exatamente. E acontece de você não conseguir obter os dados aqui dos projetos,
porque você não tem acesso e na hora que você está criando seu fluxo, você não vai conseguir realizar ele, É ou isso aí. vai ter limitação, vai ver alguns É, projetos, vai só ver os os projetos que são projetos que você seus. tem acesso, né, e tal, exatamente. Então isso Exatamente. também é Você precisa importante sempre. pensar nisso. Exatamente. E se você, por acaso, vamos supor que você não pode ter acesso aos projetos, que o Rafael compartilhou comigo, ó, na minha licença. Mas vamos supor que eu não pudesse ter acesso. É simples, eu venho aqui, compartilho o meu fluxo. Eu venho aqui, ó, compartilho o meu fluxo com o Rafael, com o Rafael. Ele dá acesso ao Rafael ver tudo. Então compartilhei com ele, ele vai receber uma notificação no e-mail dele, ele vai conseguir acessar as soluções, abrir o meu fluxo, o fluxo que eu criei, e ele consegue colocar licença e usuário e senha dele. Eu não preciso, ô Rafael, me manda seu usuário e senha para eu colocar aqui no meu fluxo. Eu Claro. não preciso. Assim, a Microsoft permite que você tenha segurança e a parte de compliance também, porque você, o usuário é seu, você não está designando ele para ninguém e ele está seguro porque é o seu usuário com as permissões que o seu usuário tem. E se o Rafael vir aqui no meu fluxo adicionar uma nova conexão, ele adiciona com o usuário dele e na hora das conexões que eu estiver trabalhando no projeto, ao invés de selecionar a minha que não tem permissão, eu adiciono a do Rafael. E a Legal. do Rafael vai conseguir ter permissão para ver tudo também. Muito bem. Isso é legal. Então agora o List Project já vai trazer todas as informações. Agora a gente vai começar a trabalhar na estrutura do HTML que a gente vai mandar no corpo do e-mail para o PMO. Então a gente vem aqui e vai procurar HTML. Ó, aqui ele já apareceu um CVM em Data Operation ou Create HTML Table. Aqui, então, ele vai pedir da onde que você quer a sua base de dados para ele parametrizar. Então, da onde está vindo a sua lista de resultados? Seja do Proust, seja do SharePoint, da onde você está selecionando. Eu coloquei aqui. E aqui ele vai mostrar opções avançadas que eu posso selecionar. Uma coisa é colunas. Colunas ele pode fazer automático. Assim que ele recebe os resultados, é uma lista de resultados. O Proust retorna uma lista de resultados, ele pode fazer automático, ou eu posso customizar isso. Porque talvez você Customizando, queira mandar só algumas informações, tipo, eu quero saber o nome do exatamente, projeto, quem é o gerente, por exemplo. Ao invés de mandar exatamente, absolutamente tudo que ele obteve lá do Project Online, né? exatamente. Porque pensa só, se a gente mandasse fazer automático, ele ia mandar todas as informações, ó. Está como checkout, qual foi a última data de publicação, o Planner Decision, Project ID, Project Identifier, Project Name. Então ele ia mandar um monte de informação que talvez não seja necessário para o PMO. Tem casos que precisa, mas tem casos que não é necessário. Então a gente poderia colocar, por exemplo, header Project Name. E aqui a gente coloca o nome do projeto. Então assim a gente vai selecionando qual que é o cabeçalho, qual que é o título da nossa coluna e qual que é o valor que a gente quer. Então outro header, Project ID. E ele vai retornar o Project ID. Eu quero o Project Identifier. O Project Identifier. Bacana, muito Então, bom. aqui a gente tem a listagem dos projetos. E uma outra informação que seria legal a gente ter é se o projeto está em checkout. Então, checkout. E a gente vem aqui, ó, se a gente procurar checkout, a gente vê que tem o checkout description, checkout ID e checkout date. Vamos ver o checkout date. Beleza, então vamos executar para a gente ver o resultado dessa primeira ação que a gente fez. Ó, nós rodamos o fluxo, ele listou os projetos.
Ó, listou todos os projetos, todas as propriedades aqui, ó. Bacana. Checkout, description, um monte de informação. E aqui ele criou a nossa tabela. Olha o jeito que ele criou a tabela. Viu? Ele criou com Project Name, Project ID, Project Identifier e o Checkout. Muito bom. Da forma que a gente manipulou lá os dados. Então ele ignorou todos os outros campos, ó. O data, approve end, então todas as informações que não eram necessárias, ele ignorou. Muito bom. Legal? Então agora a gente vai, depois de manipular isso, a gente vai também fazer uma visualização para ver se realmente esse projeto está em checkout ou não. Isso, porque a gente vai, sei lá, aí eu tô falando aqui sem saber, hein? Que a gente tem que filtrar esses caras, né? Porque para nós o que é interessante distribuir no e-mail é só aqueles que estão efetivamente em checkout, né? Esse é o objetivo. Exatamente. Boa. Exatamente. Tanto que se a gente ver aqui, ó, a gente pode pegar a propriedade dela aqui e listar os projetos. Ó, se a gente der um Ctrl F aqui, a gente consegue isso, checkout. Isso. A gente consegue ver a propriedade que ela está, né, false ou true. Legal. Então a gente sabe, ó, 120 projetos. Grande parte deles não estão em checkout, ou seja, eles estariam ok, não precisariam ser listados, não né? precisa mandar, exatamente. Então a gente pode vir, a gente copiou a propriedade is checkout, a gente pode criar uma ação antes, que ela vai ser de filtro. Então ela vai se chamar filter. Ela é do Data Operation também. O Data Operation é basicamente para você manipular todos os dados que você tem. E aqui a gente pode colocar, ele quer a lista, a listagem, o array. A gente vai selecionar a lista de projetos e a gente vai fazer o seguinte filtro. Aqui a gente vai filtrar. Vem no modo avançado, a gente vai selecionar item, abre e fecha parênteses, ponto de interrogação, colchetes, aspas simples e vai colocar is checkout. Na hora que a gente vem no modo básico, ele já pegou aquela informação. Daria para a gente pegar a propriedade e fazer de outro jeito? Daria. Mas esse jeito também ele é legal porque se ele não for uma propriedade do project, ele funciona direitinho. Se ele for um array de outro lugar, ele funciona então, assim, para a gente entender isso daí. Para a gente entender, porque eu sou meio devagar na linguagem propriamente dita. Eu geralmente uso... Eu só clico, né? Se funciona no clique, para mim, tá beleza. Então, por exemplo... Não, volta lá, do jeito que você tinha colocado, no Advanced Mode. Beleza. Então, quando você coloca equals, esse at equals, o arroba equals, ele vai... Ele tá, então ele está se referindo a como se fosse igual a, não, ou seja, ele está indo buscar alguma coisa. E aí, no caso, quando você usou o item, na verdade, ele é um item que pertence ao array que a gente pegou antes, que, que são os projetos retornados, certo? Exatamente. Tá bom. O primeiro parâmetro é o ser comparado e o segundo parâmetro é verdadeiro ou é o valor. Então, se a gente mudasse aqui, eu fiz do modo mais difícil, mas daria para fazer aqui se é checkout ou não, ó, fazer essa seleção. Porém, tem algumas vezes que ele falha. Nem todos ele vai conseguir. Exatamente, porque nem sempre ele tem a propriedade exata daquilo ali. Entendi. Vamos supor que você esteja fazendo um aplicar a cada, que é o apply to it. Às vezes o aplicar a cada ele não vem aquela informação porque a propriedade ele não leu ainda. Entendi. Você não entendeu. Então, do modo avançado, ó, se a gente clicar em modo avançado, ó, mesmo tendo colocado o manual aqui, se a gente colocar, por exemplo, last published date, a gente vir no modo avançado, ó, ele interpretou a mesma coisa que a gente colocou aqui. Sim. Então a leitura que ele está fazendo ali, vá buscar o item dentro do array que a gente buscou antes, ou seja, dos itens retornados, busque efetivamente um determinado item. Nesse caso, você está mostrando o last published date, mas poderia ser o project is checkout ou qualquer outra propriedade que a gente queira dos itens que foram retornados. Exatamente. Bacana. Então o legal é você clicar aqui e ver se vai aparecer a propriedade que você quer. Se não aparecer, nossa, que triste, não está aparecendo. Aí só você vir no modo avançado e fazer aquilo lá que eu falei, que ele sempre vai funcionar. Bacana. Aí não tem erro. Muito bom. Aí não tem erro. E aqui, assim como você comentou, que ele é igual ou não, a gente poderia colocar um not equals. E no modo avançado, você consegue ver que ele colocou um not equals aqui no começo. Sim.
Isso são expressões que o próprio Power Automate ele faz. Legal. Se você quiser, você vê que ele tem uma limitação, né? Ele só consegue colocar uma condição. Se você tivesse que fazer mais de uma condição, por exemplo, se ele está com checkout igual a true, então aqui a gente pode colocar true direto, Verdadeiro, né? e a gente precisasse validar se o project name contém uma letra tal. Aham. Não dá para adicionar aqui, ó, não tem um adicionar nova propriedade, ó, não tem essa opção. Certo. Aí a gente teria que fazer uma expressão, uma expression que a gente fala, aqui dentro de colocar, por exemplo, And and. ou or, né? Dependendo do... Exatamente. Exatamente. Aí Entendi. você vai começar a construir, aí realmente uma coisa mais avançada, porque você tá tirando o básico ali de clicar e Sim. só selecionar as opções, e agora você está indo para um patamar diferente já. Bacana isso daí, hein? Bacana. Vou te trazer Então, vários legal. problemas isso aí, cara. Você agora deu banana pro macaco. Sim. Então, a gente filtrou já. Então, agora resta saber se realmente vai retornar os 120 itens, 120 projetos, ou se vai retornar só os itens realmente certos. Só que agora a gente pode remover a tabela, porque a gente não quer mais os projetos com todos. A gente quer os projetos filtrados. E sempre, quando você faz esse filter, ele sempre retorna só a listagem, uma listagem. Então, você pode colocar, ao invés de os projetos retornados, você pode colocar o body, o corpo do Isso. filtro aqui, Porque o que ele anterior já vai. estava trazendo tudo e esse já está trazendo a parte que a gente efetivamente precisa. Exatamente, para você trabalhar só com os dados que realmente você quer. Então a gente manda executar aqui. Pessoal, só a gente teve um probleminha aqui, acho que o flow caiu bem no meio do vídeo Sim. e a gente não tá nem escondendo o jogo não. Teve algum problema mesmo. Aí a gente não conseguiu salvar, então demorou aí 5 minutos para salvar o flow. Então por isso que a gente deu uma cortada no vídeo. Mas Renato, toca o barco aí. A gente tava falando só de testar, né, para ver se ele já tá Isso. filtrando os projetos já em checkout. Então aqui já tem um resultado, depois de muito tempo ele trouxe o resultado. E se você ver aqui no input, o input é a entrada do nosso filtro. A entrada ele trouxe, provavelmente ele trouxe os 120 projetos. Ó. Então vamos testar aqui. Ó, tem 120 propriedades de checkout. Quer dizer que tem 120 projetos. Ou a gente poderia ver aqui, por exemplo, project name. Vamos ver aqui, project. Pegar aqui, ó, Project Identifier. A gente procurar aqui o name, por exemplo. Ó, name tem 120. Então tem 120 projetos. Agora a saída, depois do filtro, tem que ter menos, porque tinha muitos que não tinham checkout. Então aqui, ó, name 17. agora tem 17. Agora vamos ver se eles estão com checkout, ó. Ó, estão todos com checkout. Legal. Então se a gente pegar dos Então, 120 projetos que a gente tem na nossa base, 17 atualmente estão em checkout. sim. E é legal porque você fazendo esse filtro, ele aumenta a produtividade do seu fluxo. Então, a execução dele é muito mais rápido que você criar um HTML com todos os itens, depois ir removendo um por um na hora de mandar por e-mail. Ou Bacana. você mandar, fazer um apply to it, um aplicar a cada e fazer um filtro lá dentro. Sim. Então, esse filtro ele é justamente para você ganhar produtividade e diminuir o tempo de execução do seu fluxo. Então, a gente vê aqui que o nosso fluxo está demorando 1 segundo, 2 segundos para executar, Pô, isso é legal para pra criar uma caramba. tabela com todos os itens, ó. Todos os itens que estão em checkout. Então, é muito melhor do que você ter um fluxo que roda em 5 minutos, Bacana. 10 minutos. Legal? Então, aqui ele já criou a tabela com todos os nossos itens aqui, com todos os itens que são necessários, todos os projetos. E a partir de agora, a gente vai só fazer um trabalho na informação aqui de mandar o e-mail para aquela pessoa. Então, aqui no caso, a gente conectaria com o Outlook. E se a gente não conseguir conectar por causa de licença, que o Rafael já tinha comentado, aí eu passo a bola para ele, porque eu já compartilhei aquele fluxo com ele. Ah, mas Ó, agora ele já foi, ó. Legal. ele compartilhou aqui. Já te identificou como Então, tendo uma conta aí, né? sim. Porque daí, se ele quisesse, não estou conseguindo mais porque
ou enviar e-mail eu não tenho permissão. Rafael, você pode trocar aí? Ele pegaria, assim como eu não tenho permissão de mandar e-mail, eu passo para o meu diretor, para o meu gestor, e a partir daquele momento ele vai lá e faz a criação. Então, no enviar e-mail, a gente vai mandar primeiro do Rafael. Então, a gente pegou aqui o e-mail dele. Ó, você viu que a gente pode colocar o e-mail dele aqui. Rafael, arroba, deixa eu pegar o e-mail completo aqui. Então, do nosso tenant de teste aqui. Então, é só Rafael. A gente pode vir aqui, ó, e colocar o Rafael. É como se fosse um conjunto de variáveis, né? Que tem que Exatamente. entrar e você simplesmente pega do JSON e passa lá para baixo. Bacana isso. Exatamente. Porque daí agora, ó, a gente já tem o corpo do e-mail, o assunto, o responsável, o BWA que viu a listagem de projetos. Agora a gente pode adicionar manualmente ou a gente pode vir e adicionar dinamicamente e a Uhum, gente procurar responsável. legal. E Isso já é vai ter bacana. o e-mail do Rafael. Outra coisa legal, assunto. Então a gente procura assunto. Pô, isso é uma coisa que eu não Corpo, usava não, cara. Tô aprendendo agora isso de maneira mais clara. Agora tá ficando claro pra mim por que usar isso. O meu ficaria sim. tudo mais quebrado, assim, né? No sentido de ter que digitar várias vezes. Se eu tivesse que mandar vários e-mails ao longo de todo o processo, Aham. em cada ação de enviar um e-mail eu teria configurado diferentemente. E mesmo que fosse a Sim, mesma pessoa, né? Então faz sim. mais sentido É, desse e, jeito mesmo. e a gente faz isso justamente para ganhar, porque pensa só, você está mexendo hoje no seu fluxo, mas pensa que daqui a um tempo, daqui a 2 anos, você vai estar fazendo vários fluxos e cresceu na sua empresa e alguém precisa dar suporte para esse fluxo. Aí a pessoa, quando mandar e-mail, nossa, já aconteceu vários casos de clientes e o cliente fala, oh, esqueceu uma vírgula aqui. Aí a gente tem que abrir os fluxos e procurar onde fica em cada e-mail, Sim. sendo que a gente poderia ter um template aqui no topo onde a gente fala, beleza, esse é o corpo do e-mail, falta uma vírgula aqui, vamos adicionar uma vírgula aqui, Arruma aí e pronto. acabou. É. Uma boa mesmo isso aí. Exatamente. E Bacana. se aplica a todos os lugares, porque pode ser que o mesmo corpo do e-mail esteja sendo enviado nessa condição, na outra condição, Uhum. numa outra parte do fluxo. Então você vai ter que ir trocando um por um, sendo que você poderia trocar num lugar só e já Bacana. replica. Muito bom. Então aqui a gente no nosso corpo do e-mail a gente tem o Olá PMO, segue os projetos, mas a gente ainda não tem a base de projetos. Então eu coloquei o corpo do e-mail, selecionei o corpo do e-mail e eu vou colocar a listagem de todos os itens. Então aqui a gente pode pegar o output, Da a tabela saída HTML. da tabela HTML que a gente criou aqui em cima. Uhum. Outra coisa legal que dá para fazer com o JSON, ele vai ficar olá, PMO, e a gente não consegue quebrar a linha. A gente pode usar tags HTML aqui dentro também. Então a gente pode usar isso e a partir daquele momento ele vai quebrar uma linha. Ou quero colocar negrito. Posso colocar strong e a partir daquele momento ele coloca negrito. Muito bom. E outra coisa que eu vou fazer também é para mandar e-mail não só para o Rafael, mas mandar um e-mail para mim também. Eu também quero receber. Sim. Se a gente PMO vir pode aqui, ser ó, um no... grupo de pessoas, né? Exatamente. Ó, ele fala que para você mandar e-mail para várias pessoas, ele precisa digitar semicolon, que é o ponto e vírgula, para mandar para mais de uma pessoa. Então, eu vou colocar o responsável aqui mesmo, normal, e vou adicionar ponto e vírgula. Vou adicionar o Renato. Renato. Arroba. 365x. Hum, Bacana. Agora a gente vai salvar esse fluxo. Esperando que agora ele não tome mais 5 minutos. Não foi o É, caso? exatamente. E agora a gente vai executar ele. Bacana. Rodou Ó, ele tudo. executou o fluxo. Foi, aparentemente foi.
Se a gente abrir nossa ação aqui, ó, ele mandou para o Renato e para o Rafael o assunto, aviso de check-in. Então ele pegou o assunto que a gente definiu, para quem a gente definiu, e ele criou todo o HTML aqui, ó. Sim. Aí o que a gente vai ver? Na hora que a gente abrir o nosso e-mail, provavelmente vai estar tudo HTML lá, bem feio. Por quê? A gente não configurou uma coisa. Então vamos ver aqui nosso e-mail. Os caras chutando as impressoras aqui, cara. Os caras tão nervosos aqui no escritório. Vamos ver se ele funciona. Ó, ele já trouxe, ele leu o nosso HTML aqui. Trouxe certinho. E todos os projetos que estão em checkout. Ó. Beleza. E só pra garantir, Renato, deixa eu só compartilhar minha tela aqui rapidinho. Perfeito, pode compartilhar. Eu vou pegar aqui o meu aplicativo, que ele tem que compartilhar. Quando você estiver vendo aí, você me fala. Tô vendo já. Legal. Vou vir aqui, ó. Vou jogar aqui pro Outlook. O pessoal vê que te sofre, mas chega lá do outro lado. E agora tá aqui, ó, o e-mail que chegou do Renato. E é o mesmo e-mail, né? Não tem diferença nenhuma. Tá aqui os projetos, o nome, o ID, o identificador e o checkout. Então, bem legal, porque a gente já consegue, através do Power Automate e Project Online, resolver mais um problema de negócio, né? Ao invés do PMO ter que ficar rodando relatório, ter que ir atrás, ter que olhar na central de projetos e aplicar filtros, o próprio Power Automate já entrega para ele as informações que ele precisa sem que haja um grande esforço, né? O esforço inicial é só de construção do fluxo com as regras. Depois que isso está construído, a gente já tem tudo entregue lá, tudo bacaninha. Sim, exatamente isso. Legal. Tem mais alguma outra coisa aí, Renato? Ou você quer fechar? Como é que é? Não, por mim fechou aqui. Legal. Aí se vocês tiverem dúvida da estrutura, eu fui mostrando um pouco mais avançado do que dá para fazer. Isso é só a ponta do iceberg. Sim. Ainda tem muita coisa que tem possibilidade de fazer com o Power Automate. E uma coisa que eu queria mostrar pro pessoal aqui também é o seguinte, ó, só uma coisa bacana. Como você tinha compartilhado comigo o fluxo, né? Então se eu entrar aqui, né, dentro da minha página do Power Automate, eu consigo vir aqui em soluções. Aí provavelmente a solução que você construiu, ela vai estar aqui disponível em algum lugar. Então vou acessar aqui para ver se eu consigo encontrá-la. Ela fica ordenada por data de criação. Legal, então ela está aqui, ó, Demo Power Automate. Se eu clicar nela, muito provavelmente o fluxo já está lá. Está aqui, ó, avisar os projetos. Então, como você tinha comentado, né? Se tiver que fazer alguma alteração, se tiver que fazer alguma coisa, como esse fluxo já está compartilhado comigo, eu já eventualmente consigo vir aqui, fazer uma edição, enfim. Se você não estiver disponível, eu consigo arrumar ou quebrar o fluxo para você ir lá e arrumar depois também, que é muito provável que eu vá fazer isso. E outra coisa, vamos supor que você colocou lá dentro de solução e ele está disponível para todo mundo, porque a solução, a ideia, a solução está disponível para todo mundo. Mas o fluxo ele não é 100% compartilhado com todo mundo. Ele só é com quem é owner do fluxo. Legal. Então, se eu não tivesse compartilhado com o Rafael, na hora que ele abrisse essa página do fluxo, ia mostrar uma mensagem de você não tem autorização para ver esse fluxo. E a pessoa que não tem permissão não vai conseguir mexer, baixar, editar, porque está bloqueado, ele não tem acesso. Bacana. Então o legal é que você consegue controlar o permissionamento com base em cada pessoa que tem que ter a responsabilidade de ser o owner daquele fluxo. Legal, legal. Bom, acho que é isso aí, Renato. Já estamos aí com o fluxo pronto. Gostaria de agradecer aí você ter reservado um tempo para falar aqui no canal, para poder compartilhar essa experiência aqui conosco. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. E como eu havia comentado lá no começo do vídeo, eu vou deixar todos os links e tudo que você precisa, né? Assim, tudo que o pessoal precisa para encontrar você, tanto LinkedIn quanto o seu canal no YouTube, o pessoal ir lá se inscrever. E, cara, é isso. Você quer dar um recado final aí, fica à vontade. Eu queria agradecer pelo convite novamente. É um grande prazer estar aqui com você falando sobre Power Automate. Não só sobre isso, mas sobre produtividade do dia a dia, que às vezes esse fluxo ele vai eliminar um processo manual que provavelmente existe dentro das empresas. Então,
Automatizando processos e gerenciando melhor a nossa empresa, a gente consegue ganhar produtividade e ganhar tempo para fazer mais coisas. Então, o legal é que deixa na mão de fluxos automáticos o que você não consegue fazer ou o que você pode conseguir ganhar tempo e fazer outras coisas que podem ganhar mais valor para sua empresa. Então, Bacana. muito obrigado pelo convite. Se você tem dúvidas de Power Platform também, pode entrar em contato comigo nas redes sociais lá. Legal. Então, obrigado, Renato. Vou ficando por aí. Se tiver aí, o pessoal quiser que a gente fale sobre outros tópicos também e tal, sobre coisas que vocês gostariam. Muitas das dúvidas que a gente tem realmente surgem de dúvidas. Muitos dos vídeos, né? Na verdade, o conteúdo que a gente compartilha surge de dúvidas que o pessoal tem ou necessidades dos clientes. Então, o pessoal pode até deixar nos comentários e a gente pode voltar a fazer mais conteúdos aí. Pode deixar, é isso mesmo. Legal, cara. Então, muito obrigado. Eu vou paralisar o vídeo por aqui, pessoal. Se inscreva lá no canal do Renato. Dá uma olhada aqui também no canal, tem bastante vídeo aqui sobre muitas coisas. Power Platform, Project Online. E é isso aí. Muito obrigado por todos estarem aqui assistindo o vídeo com a gente. E ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Até mais.